E aí, Madcaster, é ótimo ter você por aqui em mais um episódio onde a gente vai falar sobre o que seria a calma em meio ao caos da nossa profissão médica. A gente vai falar sobre estoicismo como convidado especial hoje. Mas antes, agradecer a IDOMED. Já imaginou fazer sua graduação em um dos maiores centros de ensino de medicina do país? Estão abertos os processos de segunda graduação e transferência externa para o IDOMED. São mais de 20 anos de tradição, somando ensino, qualidade, tecnologia de ponta e cuidado humano. Inscreva-se em idomed.econrio.com.br, vai estar aqui na área de descrição do episódio, até o dia 1º de junho. A prova para ingressar no IDOMED acontece no dia 12 de junho. IDOMED, a conexão que transforma a medicina. Você, Madcaster, fique com mais um episódio do maior podcast de medicina do Brasil. Bora lá! Aqui Daniel Coriolano e hoje a gente vai falar sobre estoicismo. Com meu amigo Alan Denizar, já apareceu aqui em outros momentos no Madcast e na nossa plataforma. Alan, vou passar a vinheta aqui para a gente começar o nosso episódio aqui da temporada sobre estoicismo. Alan estava pensando aqui qual seria o título do nosso episódio. Vou colocar aqui uma sugestão para ver se você concorda com ele. Mas antes gostaria que você se apresentasse. Quem é o Alan Denizar? Bem-vindo, Alan. Obrigado, Daniel. Então, meu nome é Alan Denizar, eu sou médico de família e comunidade, atualmente seguindo, percorri muitos ramos aqui do sistema de saúde, né? Desde o nível de atenção primária até o nível de atenção secundária e até mesmo o nível de UTI, emergência e tudo mais. Então, eu tô aprendendo a ser um médico multitarefas, né? E aí eu tô, atualmente, assim, uma das principais funções que eu exerço, acho que sim, com mais vigor, né? É o trabalho de telesaúde, telemedicina e regulação. Né? Eu tento articular os especialistas que são atualmente da telesaúde, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, com o médico da atenção primária que está lá na ponta. Então, construindo várias tecnologias de informação que potencializem o encontro desses dois grandes atores, né, para facilitar a vida do paciente. Eita, Lê, então tem tudo a ver com estoicismo. Quero saber como é que você aplica isso, porque assim, o colega médico que liga lá para que você faça os direcionamentos, ele pode tomar para si o problema e não do sistema. E aí isso pode causar um dano para ele. Isso tem a ver com estoicismo, mas antes, aquele título que eu vou sugerir aqui para o nosso episódio. Estoicismo pode ser a calma no meio do caos, nosso contexto médico e no contexto social como um todo? Pode. Então, assim, é importante, assim, o estoicismo ele é uma corrente filosófica, né? Então, assim, existiam alguns estoicos ali na época do Sócrates, alguns que se denominavam discípulos de Sócrates, que depois eles fundaram uma corrente que uniu as duas vertentes, né? O Sócrates, ele trabalhava dentro de uma filosofia que buscava não só a virtude do homem, mas um homem virtuoso, transformando também a cidade virtuosa, né? Então, depois Platão, que é o discípulo principal, por quem todo mundo vai conhecer Sócrates, vai fabricar, por exemplo, o livro A República, mostrando como é que a polis poderia ser uma polis perfeita, né? Assim, alguns elementos, eles perpassam décadas e se fazem tão atuais, né? Os elementos do estoicismo. Eu fiz algumas pesquisas, Alan, e encontrei uma manchete que acho que vale a pena compartilhar aqui com a gente, colocar aqui, que estava lá na BBC News, foi publicado em 2018, né? Que ele coloca que o estoicismo, a filosofia, tem aproximadamente 2.000 anos e ela tem sido utilizada como receita para sobreviver a esse caos hoje. O que a gente tinha no passado que gerou o pensamento, gerou a filosofia, a fundamentação, e que a gente tem até hoje, mudando algumas características, talvez algumas até discretamente. Então, o que é que acontece? O estoicismo ele pode ser colocado até hoje porque o esforço que os pensadores estoicos eles fizeram para pensar sobre o homem, eles fizeram para pensar sobre o homem a respeito de algo que ele é constante no homem, né? Deixa eu situar um pouco historicamente aqui, né? Quando Sócrates ele pensava a respeito da virtude, basicamente, se a gente pudesse resumir de forma bem leviana a filosofia socrática, seria para transformar o homem virtuoso, né? Um homem virtuoso, um homem potente, um homem poderoso a partir das suas próprias virtudes, que estariam calcadas na verdade, que nunca muda. Então, o homem seria algo meio colossal, né? Seria um super-homem a partir das suas próprias virtudes. Só que na época do Sócrates, ele criou uma filosofia que ela estava dentro de uma paz política, né? O Sócrates, ele participou de algumas guerras em defesa da polis, mas o conceito de polis, que a minha cidade que não está sendo destruída, ela é importante. Então, assim, o seu título aí colocando a filosofia no meio do caos, o Sócrates ele enfrentou algum caos, algumas guerras, mas a polis, a cidade dele, ela estava ainda tranquila, ela ainda estava serena. Era possível a gente pensar uma política para poder fazer crescer a nossa cidade. Então a gente acreditava nas leis e a gente tentava fazer com que as leis da cidade elas se tornassem tão boas
para serem tão imutáveis quanto as leis universais. Só que na época dos estoicos, né, do estoicismo, a gente já começou a participar de uma perturbação ali na história da Grécia. A Grécia começou a ser invadida por povos vizinhos e aquela ideia de uma política tranquila já não estava tão tranquila quanto antes, né? Os estoicos, eles fizeram um esforço para tentar pensar como é que o homem poderia ser virtuoso apesar de todo o caos que pudesse estar ao redor deles. E aí eles tiveram alguns detalhes interessantes da história, sabe? Então, por exemplo, ao contrário do que a gente pensa, a filosofia, a gente vê isso particularmente entre os estoicos, não é uma questão simplesmente teórica, ela é uma questão muito prática, de exercícios práticos para você conseguir vencer todo aquele caos que te avizinha, né? Então, por exemplo, logo nos inícios, os estoicos, eles tinham um tipo de, entre aspas, exercício de sabedoria, que era enfrentar a opinião pública, para que eles pudessem ter uma coragem moral que não pudesse ser abalada segundo a opinião dos outros. E um dos exercícios de sabedoria, por exemplo, era você pegar, isso era exercícios iniciáticos, né, que os estoicos eles faziam com seus neófitos, os seus novatos. Você pegar um peixe morto e sair conduzindo o peixe morto numa corda no meio de uma feira, né? Todo mundo olhando para você e fazendo chacota da sua cara. Se você conseguisse, como neófito, vencer aquela chacota, você estava mostrando para os outros que você não estava ligando para as opiniões dos outros, portanto você poderia ascender a verdades cada vez mais superiores. Então, qual era todo o objetivo dessa escola? Era fazer com que você conseguisse uma virtude interior que não dependesse da opinião dos outros, que é passageira, mas que ela se aproximasse da verdade da natureza, que é mais ou menos nesses termos, né? Então faz sentido a gente falar a respeito de manter-se incólume, inabalável em meio ao caos, né? Uhum. E a galera que foi, os que têm sido mais representativos, acessados hoje em dia, recentemente eu li o livro, cadê aqui o livro? Deixa eu ver se tá aqui, do Sêneca, sobre a brevidade da vida. E foi muito bom, porque a gente se reconhece em algumas situações ali. Sêneca é estoico? É estoico, é. Ele é um dos estoicos mais perto de Marco Aurélio, né, então. Eu vi lá, né, por exemplo, um que me marcou, não é viver a vida apenas passar os dias, alguma coisa assim. E aí, eu lembrei de uma situação que eu compartilhei com você quando eu convidei para cá, eu vou compartilhar aqui com a galera, né? Um colega nosso, médico, ele estava no contexto da atenção primária, atendendo, e eu acho que isso que eu vou descrever se repete no Brasil todo. Uma certa desorganização em equipes de atenção primária. E aí ele disse que durante os seus turnos de atendimentos, ele era muito perturbado ali por terceiros da equipe. Batiam na porta, novas prescrições, quer um atestado, posso encaixar um paciente. E ele tentou, de várias maneiras, ter a organização da agenda para atender as pessoas, reduzir as barreiras de tempo, de horário e tudo. E até então, anos naquela unidade, ele não conseguia obter sucesso. Ele estava numa situação que estava culminando em um estresse forte e a sua saúde mental já estava começando a se comprometer fortemente. E aí, embora ele gosta bastante da especialidade, no caso é médico de família, ele estava vendo que o seu trabalho ali, embora baseado no conhecimento, né, que eram as virtudes de Sócrates, até as referências que eu li, era muito baseado em você ter o primeiro conhecimento. Uhum. Aí, quando você vai implementar, muitas vezes você vê terceiro, que é algumas coisas externas, elas limitam a aplicação do que você tem ali como conhecimento central e aí você vai aplicar. Então, nesse caso, ele tinha um conhecimento, ele tentava aplicar ali aquele conhecimento, só que o meio externo não permitia e culminava num abalo, né, mental dele, num abalo interno. Então, assim, como estar baseado no conhecimento, na sabedoria e exercer as virtudes e chegar a um dado momento que a gente tem que diferenciar o que está no externo e a gente não tem essa gestão sobre isso, né? Que tem várias situações na vida, né, desde de épocas remotas aí do início até hoje que vem a reflexão e aí quando o Seneca colocou lá não é vida apenas passar os dias, tem um jovem médico que consegue se dar bem com a situação e um médico sênior que não consegue. Então assim, não são só os dias de experiências que vão dar para você, é o exercício propriamente, né? Porque ali o médico sênior, esse meu colega tinha 10 anos, ele tinha muitos conhecimentos, que é a base da virtude. Mas ele não conseguia ficar livre do meio externo, que o abalava muito. Então, como que a gente tem ali um limite de diferenciar e agir assim, para com menos abalo entre essa filosofia histórica e o conformismo de isso aqui não está sobre minha gestão e aí eu não vou fazer nada por isso. Eu entendo. Como isso se aplica na sua visão? Então, assim, é importante frisar que quando a gente entrou dentro do contexto cristão, o estoico ele adquiriu uma concepção que é um adjetivo muito cristão, né? Que seria aquele que é o inabalável. Ele sofre tudo que ele tem que sofrer sem chorar, praticamente, né? Então, quando você diz que uma pessoa é estoica, agora nesse nosso contexto cristão,
significava dizer que ela é uma pessoa que é muito dura, né, intransponível para os achaques externos, né? As porradas que vêm de fora não atingem na sua essência, né? Para os cristãos isso daí é uma grande virtude porque faz com que eles consigam ascender à verdade divina. E eles imitaram, quer dizer, na verdade não imitaram, eles pegaram um pouco da filosofia estoica para isso, embora os estoicos depois tenham se tornado inimigos para os cristãos, que depois, se couber, a gente poderia falar a respeito disso, particularmente na figura de Marco Aurélio. Mas, veja, o que na verdade você está me descrevendo é que existem várias realidades, e isso os estoicos já percebiam. Como eu tinha dito para você, na figura daquele estoico que atravessa a feira fazendo uma coisa que é digna de vergonha, mas é só digna de vergonha diante da opinião do público. Então você ali, só nesse momento dessa cena, você já tem três realidades. Uma realidade interna, que é aquela que está se trabalhando dentro de você. Uma primeira realidade externa, que é uma máscara, que é tudo que a sociedade representa, com todas as suas opiniões, todos os seus achismos e suas indolências e preguiças e etc., né? Que fazem com que a cidade ela não seja um ambiente perfeito para se viver, ou porque é uma sociedade de escravos, de dominados, de colonizados, ou simplesmente porque é uma cidade de preguiçosos, que ficam todo o tempo montando em cima do trabalho e do esforço dos outros. E existe uma outra cidade, na verdade é uma cidade universal, exterior, que pode ser compartilhada por todas as pessoas, porque essa cidade que é a mais exterior é a mais verdadeira, é aquela que está participando de leis universais, essas leis universais da natureza. Então, quando você fala de conceitos como honestidade, né, sinceridade, verdade, a cidade que está um pouco mais limítrofe a você, pode ser que elas não utilizem isso. Então, dentro do seu trabalho, você pode encontrar pessoas falsas, você pode encontrar pessoas que queiram tirar o seu tapete. Mas essa primeira cidade, que está exatamente ao seu redor, é uma cidade pequena, mesquinha e passageira. Então, você não deve se fiar a ela. Você não deve ficar aportando o seu navio nela. Você tem que fazer um exercício interior de busca de verdade e também de atividade de sabedoria, que é conseguir enxergar para além dessa cidade e entender a cidade universal de leis imutáveis, permanentes, que podem ser sim aquela que vai te guiar, né? Entende? Então, assim, por exemplo, eu estou tentando implementar um programa de tuberculose lá onde eu acabei de estar, né? E aí eu sei que eu tenho que pedir, eu sei exatamente qual é o protocolo que eu tenho que fazer em termos de solicitação de bacidoscopia, de implementação da nova medicação, né? De quando eu tenho que pedir o meu teste de sensibilidade e resistência da rifampicina, enfim, eu tenho um protocolo na minha mente. Esse protocolo me mostra estatisticamente quais são os melhores gestos que eu tenho para evitar a disseminação da tuberculose na minha comunidade e evitar o aumento da resistência ao antibiótico. Só que eu tenho pessoas dentro da minha equipe, e talvez até a coordenação, enfim, que são pessoas que estão acostumadas que as coisas não sejam feitas direito. E eu queria que as coisas fossem feitas direito. E isso daí me atinge. Eu não sei como eu faço para modificar essa minha equipe. Então, primeiro você tem que enxergar que esse não querer que as coisas sejam feitas direito, isso gera consequências negativas para a própria natureza humana, que seria o aumento da resistência da tuberculose dentro da sua comunidade. Então, quando você enxerga essa primeira verdade, você tem que entender que essas pessoas são passageiras e que a leviandade dos atos dela são leviandades que vão passar e que essa própria leviandade ela pode destruir, né, determinadas construções suas. Mas se as suas construções elas estão baseadas na verdade, em um conhecimento certo, bem fundamentado, então você tem que se esforçar para conseguir chegar nas leis da sociedade verdadeira que devem prevalecer, né, para o bem da comunidade em geral. Nesse momento, as suas virtudes vão ser como se fosse um esteio, né, como se fosse um amparo, para que a verdade ela consiga prevalecer no meio daqueles que têm o amor à mentira. Então, desde sempre, isso não muda com os históricos, isso só vem mudar a partir da pós-modernidade, quando Nietzsche vai começar a fazer as poesias dele, as filosofias do martelo, para tentar destruir essa forma de fazer filosofia. Mas desde sempre a filosofia foi o amor à sabedoria. E a sabedoria é essa que não traz necessariamente, né, um prazer. Ela não traz um prazer, mas ela traz a verdade, que é melhor para poder construir uma sociedade sobre essa verdade do que sobre a ilusão de um prazer, né? Então, uma das coisas que os estoicos, eu acho que uma das mensagens muito fortes que o estoicismo tem, é que pode ser que a busca pela verdade, o exercício da verdade, ela seja muito dolorosa ao teu peito, né? É sobre essa verdade que você vai construir grandes castelos, e não sobre tijolos de algodão doce, né? E quando você fala isso, falou algumas vezes sobre as virtudes, tem as virtudes gerais, coragem, talvez amizade, mas existem algumas de maior destaque para aqui, né? Para o estoicismo, algumas virtudes, as virtudes
que você destacaria aqui para ficar mais claro para o pessoal? Porque elas, e outra coisa, quais são as virtudes e também elas podem ser desenvolvidas ou você tem já inclinações que apontam essa existência em você? É interessante essa questão das inclinações, né? Porque existe inclusive um paradoxo e uma crítica a respeito da filosofia dos estoicos, porque os estoicos, assim como os epicuristas, eles pautavam todas as suas reflexões em cima da natureza, né? Em cima da matéria. A matéria, ela era superior às opiniões dos homens. E para a época deles, a gente não entendia a matéria tão em ebulição quanto a gente entende hoje, né? A gente vê o Zygmunt Bauman falando a respeito do mundo líquido, né? Esse mundo líquido que nos circunda hoje é o mundo líquido não só das relações sociais, mas da própria natureza. E na época deles, eles não entendiam que a natureza ela era tão fugidia quanto hoje a gente entende que é, né? Até na intimidade da natureza, aquela intimidade atômica, e até as explosões que acontecem no céu, tudo muda, né? Então tudo está passando. É como se fosse os descendentes da filosofia de Heráclito, né? Tudo passa. Para os estoicos, eles são mais descendentes da filosofia de Parmênides, que é o ser, ele é, e ele, por ser e simplesmente ser, ele é imutável, né? Porque se ele mudasse em outra coisa, ele não seria mais. Então, todas essas filosofias que são mais ou menos descendentes de Parmênides, elas buscam a imutabilidade das coisas. Né? Então, assim, os estoicos, eles tinham essa busca, e essa busca, só que na medida que você busca ser algo, parece que você vai se mudar em algo, né? Você vai transformar a sua essência em outra coisa. Aí o pessoal criticava, não, mas isso daí não seria um contrassenso com a filosofia do determinismo natural, mas é porque os estoicos eles se consideravam como fazendo própria parte da sua natureza a possibilidade de mudar para algo melhor. É como você vê uma planta que ela é uma semente, a semente é verdadeira em si, mas na medida que a semente desabrocha, vencendo a terra, encontrando o sol, para se transformar em broto e depois em árvore, ela está seguindo uma lei imutável, que é a lei do desenvolvimento natural de cada ser humano. E embora a planta ela não tenha nenhuma consciência, mas o ser humano ele tem a consciência e tem a possibilidade, através da sua liberdade, de se corromper. Essa corrupção seria a degeneração de um fruto, por exemplo. Eu sou um fruto da natureza que posso me degenerar e ficar podre. Mas eu, na medida que eu encontro a verdade da natureza, eu posso acolher essa verdade no meu peito e me transformar em uma árvore robusta. Então, em eu sair de semente ingênua, pequena e frágil, submetida às variações das opiniões humanas, até eu me transformar numa árvore robusta, inabalável, inatacável e que faço sombra sobre várias outras pessoas, então esse movimento, ele é um movimento seguido de virtude. Outra coisa interessante a gente ver dentro da filosofia grega é que virtude, a gente tem que entender onde é que a gente está, né? Quando a gente, dentro da nossa civilização cristã, ouve a palavra virtude, virtude para a gente seria algo como sendo estou seguindo a vontade de Deus. Dentro da comunidade democrática seria eu estou seguindo bem as leis que foram determinadas pelo consenso da maioria, né? Mas para aquele mundo dos estoicos, que viam muito a natureza como pautando as grandes regras e as grandes leis, virtude simplesmente é você ter o predicado certo que lhe cabe dentro da sua espécie. Deixa eu tentar ser mais claro, né? Quando eu digo que um cavalo ele é virtuoso, é porque aquele espécime de cavalo ele é o melhor dos cavalos possíveis dentro da espécie de cavalo. Quando eu digo que um olho é bom, eu estou dizendo que aquele olho é o melhor olho possível dentro do corpo do ser humano que consegue enxergar mais além sem a ajuda de nenhuma lente. Então a virtude é aquela que, quando eu encarno, eu estou podendo ser o melhor de mim mesmo dentro da minha espécie. É uma filosofia da natureza, né? Então, quando eu vou atrás da virtude, eu tenho que ir atrás de algo que me faça um melhor homem, conforme o que o homem pode ser de melhor nas concepções da natureza, né? Então, você ser um bom homem não significa que você é um homem caridoso, a não ser que a caridade ela faça um papel de fazer com que você seja um homem integral, inteiro. Quando você olha, por exemplo, para o Coriolano sendo estoico, ou para o Alan sendo estoico, para os estoicos dizendo assim, aquele homem é um exemplo maior da nossa espécie. Então, os estoicos, eles adoravam, por exemplo, Hércules. Hércules é como se fosse um patrono dos estoicos. O que era Hércules? Hércules, ele era belo, ele era forte, ele ajudava Zeus nas atividades de organizar o cosmos aqui embaixo, derrotando monstros e nunca se corrompendo. A não ser no dia que ele foi enfeitiçado por Érico e teve uma fúria e num acesso de cólera ele desgraçou com a própria vida e a própria família. Mas até o momento de ele ser vingado, né, de ele ter essa vingança a partir de uma deusa que era toda enciumada perante ele, o Hércules ele era o exemplo do maior homem que poderia existir entre os mortais. Ele era o grande modelo. Então, quando você pensava em homem,
você pensava em Hércules como sendo a grande virtude. Você não pensava em alguém perrapado, né, todo cheio, todo flácido, e que não tinha palavra, e que não tinha verbo, e que não tinha força, e que não tinha ímpeto, né? Então, quando você pensar nas virtudes estoicas, você tem que pensar assim, qual é o melhor modelo de homem possível que a nossa espécie humana pode ter? Esse modelo de homem é o qual eu tenho que me mirar, né? Então, a coragem vai entrar, você lembra de Hércules. A sabedoria, a estratégia vai entrar, a astúcia, não no sentido de você enganar os outros, né? Mas no sentido de você ir em busca da melhor estratégia para conseguir um intento, né? Você tem que ter, por exemplo, moderação, né? Ou temperança, que é o caminho do meio. Você não pode nem ir aos exageros. Isso é uma lição que eles já tinham aprendido do oráculo de Delfos. Os oráculos, onde se comunicavam os deuses naquela época, os deuses depois eles foram tidos simplesmente como grandes lições de sabedoria que foram abraçadas por um povo. Então os oráculos, eles tinha lá em Oráculo de Delfos, que é um dos oráculos mais famosos, o nada em excesso, né? Nada em excesso. Isso era uma das maiores filosofias dos estoicos, então é uma lição de moderação. Os epicuristas depois eles vão adotar um pouco disso também, né? Eles tinham alimentações frugais, né? Mas, ao contrário dos epicuristas, os estoicos eles poderiam se dedicar a determinadas atividades que poderiam ter sofrimento, contanto que eles conseguissem transcender esse sofrimento para se libertar mais, de novo, do que dessa cidade passageira que nos circunda de opiniões, de leviandade, de preguiça, e que me fazem com que eu não seja um herói do porte de Hércules, por exemplo, né? A palavra justiça, só para a gente finalizar um pouco essa ideia das virtudes, a justiça, ela vem de um tema mitológico anterior também, que é o tema da distribuição de todas as forças da natureza quando Zeus, ele dominou o cosmos e fez com que cada parte da natureza ficasse com um dos seus irmãos, ou até mesmo tias, né, como Afrodite era tia de Zeus e tudo mais. E a divisão que ele fez de toda essa natureza foi uma divisão justa. Cada um tinha o seu. Então, nada em excesso, porque se você se exceder naquilo que é seu, você vai estar invadindo o lugar do próximo. Então, dos pecados principais que os gregos entendiam era o pecado de Híbris. Híbris não é um pecado no sentido de que eu desobedeci Deus, como Adão e Eva desobedeceram por ter pegado o fruto da árvore proibida. Híbris é o pecado do excesso. É o pecado que, na medida que eu exerço esse gesto, eu vou estar prejudicando a harmonia universal, que foi uma harmonia finamente costurada por grandes inteligências superiores, dividindo da melhor forma possível as forças para as melhores entidades da natureza, né? Então tudo é no sentido de a melhor lógica possível que tem na natureza, também a lógica que deve guiar a minha vida, né? Então todas essas virtudes elas têm esse ponto em comum, né? Da boa distribuição das forças em mim. Recentemente, falando sobre moderação nos investimentos, né, já que eu falo muito sobre isso, eu me deparei com um texto antigo, não lembro exatamente quem era, mas ele ponderava acerca da ponderação. Aí ele falava sobre o caminho do meio, né, que é interessante, que assim, qual é o limite? O que é ponderação? Que é o limite entre o covarde e o que não tem limite de nada, como é? Entre o covarde e os excessos, né? É o que está no meio, entre o covarde e o excesso. Aquele que não fez nada e aquele que passou do ponto. O ponderado, que está ali no meio. Eu achei interessante. Não exatamente assim, ele fala covarde, mas a outra ponta, quem passa do ponto, eu não sei exatamente qual o termo. Mas aí, isso eu apliquei ali na questão dos investimentos, né? Porque muitas pessoas, elas tomam conhecimento de uma determinada classe de investimentos e pensam que aquela classe é a salvação da carteira de investimento. Quando a ponderação dos investimentos é o que a gente mais fala, né? Qualquer analista, qualquer educador financeiro, em que você deve diversificar. E aí tem a ver também com sabedoria na escolha, então você vai ter a base das escolhas no estudo, que é constante, e ter coragem para se expor também a produtos de investimentos de maior risco. Existe uma relação de risco-retorno. Normalmente os retornos maiores vêm com a exposição a maior risco, mas você tem que ter ponderação a colocar uma parte menos intensa do seu patrimônio lá, né? Então, só aplicando aí num dos investimentos que eu lembrei aqui, que eu pensei. Mas não queria nem trazer tanto essa questão aqui, Alan. É que quando você explorou mais sobre as virtudes, eu lembro que
estava buscando literatura para ter livrinhos de histórias para contar para os meus filhos. E aí eu tive dificuldade inicialmente. Eu só encontrava histórias que eu sempre questionava, sabe? E, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E aí eu pensei o seguinte, não, eu tenho que procurar os clássicos, porque eles se provaram bons pelo tempo, né? Então, se a coisa ia ficando de lado se não fosse boa. Tive esse pensamento. E aí encontrei o livro, que eu deixo até como sugestão, não sei se você sabe desse livro, chama O Livro das Virtudes. É um box, são 2 livros, e ele lá divide por várias partes. E ele lá traz mitologia grega, em sua maior parte, mas histórias gerais, clássicas, que ele vai destacando as partes por histórias relacionadas à coragem, à sabedoria, amizade. E aí é muito bacana que eu vou contando a história, por exemplo, conta a história de Aquiles lá, em dado momento, e a gente depois conversa sobre a força, mas a fragilidade, estar sempre atento, né? E a gente vai fazendo algumas metáforas ali, porque as histórias clássicas, elas trazem isso. E aí, o meu objetivo foi permitir a que meu filho, com base nesse conhecimento, nessas histórias, que é o que a criança gosta de ouvir, ele passe a saber sobre virtudes e acaba valorizando. Nas histórias, né, eles vê ele, principalmente o Dante, que tem 5 anos, ele vê as situações em que as virtudes foram importantes para que o desfecho da história fosse melhor. Por isso que eu questionei sobre se é treinável, né? Se eu expondo a que meu filho tenha conhecimento e valorização sobre essas virtudes, pode ser que isso se destaque mais em algum que ele já tem, ou ele tome atenção para outros, né? Para a questão de justiça, tem histórias relacionadas à justiça, à coragem, a tomar atitudes em determinadas situações. Acho que e essas histórias, a mitologia grega vem para reproduzir muito das personalidades, né? Então você descreveu o Hércules como um símbolo, mas que há várias citações para esse símbolo, para essa descrição assim, gráfica. É assim as histórias clássicas, é assim a mitologia grega, né, Alan? Que traz o destaque das virtudes. Aí eu lembrei também, não sei se, do livro que eu li, 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Não sei se você já leu, mas como vocês falaram sobre natureza, eu lembro que ele cita muito, ele fala muito sobre a natureza, ele diz, tem que ser assim porque olha como é que é a natureza, olha como é que é a natureza. Não, não importa sobre o que você acha, é o que está acontecendo, exatamente. Ele tem uma fundamentação histórica? O Jordan? Será? A fundamentação do Jordan, se o Jordan tem uma fundamentação estoica, né? Sim, histórica. Cara, não sei. O Jordan é muito junguiano, né? Ele gosta muito, eu acho que um dos grandes fundamentos do Jordan B. Peterson é Jung e também neurociências. Ele fez uma acoplagem de 2 grandes coisas assim que o pessoal ama e odeia atualmente, né? Porque o Jung ele era muito da parte da mitologia, ele estudou inclusive ciências ocultas, esotéricas, que inclusive os estoicos também tinham uma tendência para isso, porque para os estoicos, como a natureza é racional e o racional é real, então eles entendiam que tudo era quase matemático, portanto era perfeitamente possível você fazer adivinhações em coisas, por exemplo, você estudando as vísceras de um animal, né? Alguns estoicos eles advogavam isso. Então era possível você adivinhar o futuro porque o futuro era racional, e se você tem um futuro matemático é possível você equacioná-lo, né? E, por outro lado, o Jordan ele também estuda muito neurociência, né? Então, que está muito pautado naquelas coisas de laboratório, estatística, matemática. Então, ele faz uma junção muito, muito interessante desses 2 pontos, né? Eu acho que é por isso que ele faz tanto sucesso, porque ele pega os 2 lados da moeda e coloca numa moeda só. Mas o Jung tem umas coisinhas boas, viu? A psicologia analítica, né? Muito psicologia analítica. O Jung é muito bom. Eu assisti alguns vídeos aí de professores, aulas, né? E também li alguma coisa e achei muito bacana. Não me aprofundei, tenho conhecimento superficial, mas fiquei encantado com o contato que eu tive. E o que me ficou, né, que é assim, o conhecimento é o que fica depois que o tempo passa. Tem um autor que diz isso, lembro já quem foi. Mas o que ficou para mim de conhecimento, né, eu ter contato com essa psicologia analítica e também com Jung, foi sobre a análise dos sonhos. Eu converso muito com a minha esposa sobre isso, e quando ela sonha, a gente vai discutir sobre isso, e os sonhos são representações de alguma coisa que você está vivendo, e é uma forma do cérebro fazer aquela junção toda em algum momento de tranquilidade. Ele tem até um livro dos sonhos, alguma coisa assim. Eu não li não, mas aí o Jung ele vai para além, né? Ele vai pegar uma simbologia que é uma simbologia que é muito estoica, para falar a verdade.
As simbologias que elas surgem nesses momentos do inconsciente são simbologias que são praticamente atemporais, que elas vão tocar em Porque, determinadas imagens simbólicas que vivem se perpetuando na história da humanidade, que ele vai denominar de arquétipos. Então tem pronto, um que é isso aí. arquétipo do velho, da mãe, né? Elas são Esses muito arquétipos, lógicas, são muito imutáveis. eles ficam na gente, essa coragem, tudo, e eles, através dos sonhos, a gente consegue O fazer arquétipo essa do herói, né? montagem. Uhum. A gente monta de alguma forma numa cena, num sonho, né? E, É. e sei lá, acho muito bacana, muito legal isso, esses arquétipos, essas representações que tem ali na mitologia grega e também no Jung, para que a gente entenda algumas coisas. E aí eu vejo, né, que há alguma possibilidade de desenvolver, assim, quando você toma conhecimento sobre uma abordagem maior sobre coragem, você também se sente até estimulado a tomar mais atitudes, você toma consciência de que você está muito passivo no serviço, porque é aquela pergunta que eu te fiz, né? Qual a diferença ali entre a filosofia estoica e o conformismo? Mas sendo que é uma das virtudes ter coragem. Então, acho que ao estimular que haja a coragem, você já está se afastando um pouquinho do conformismo que eventualmente poderia ser confundido ali com o estoicismo, que é, ok, não deixar que o meio externo te abale tanto, mas também não ficar à mercê do que você pode fazer, né? Não, é porque se você deixa que a sociedade que está ao seu redor te sufoque, você não vai estar exercendo a excelência do que você pode ser. Então, assim, se você tem que se conhecer. Quais são os meus pendores? O que é que, aí eu vou falar numa linguagem mais moderna, mas é uma linguagem perfeitamente estoica, embora extemporânea. O que é que eu trago na minha genética que pode se desabrochar e me tornar algo mais pleno, em todo o meu esplendor, né? A sociedade que está ao meu redor está permitindo isso? Não, então ela está errada. Porque a minha genética é uma verdade que eu trago em mim e que foi plantada na natureza pelos meus pais em mim. Né? E esse diálogo entre a minha genética e o ambiente que é verdadeiro, aquilo que está ao meu redor, ele está sendo ofuscado por esse conjunto de opiniões mesquinhas que me circundam, impedindo que eu cresça cada vez mais e implemente ao meu redor o reino que é o reino da verdade, aquela verdade que eu consigo enxergar através dos meus estudos e minha busca pela sabedoria. Então eu tenho que ultrapassar essa sociedade. Então, para ultrapassar essa sociedade, eu não posso me conformar com ela. Se eu me conformar com ela, eu vou me tornar um igual a ela. Eu vou ser simplesmente mais uma opinião leviana que vai perambular pelo mundo. O Sócrates, ele era aquele que enfrentando, e aí eles vão ter um pouco de Sócrates, todos eles têm, são herdeiros de Sócrates. O Sócrates era um velhinho que ia para o meio de uma praça e chegava para aquelas pessoas que simplesmente tinham opiniões cotidianas a respeito de assuntos quentes do dia, e ele começava a tentar entrar nas opiniões dela até ele encontrar um fundo que pudesse gerar uma verdade que fosse mais nobre e imutável, que estivesse em cima das opiniões. Então ele começava a fazer perguntas bobas, né? O que é o belo, o que é o bom, o que é a virtude de um homem político. E aí ele ia conduzindo aquela pessoa, primeiro para fazer com que ela percebesse o quanto que ela não sabia de nada, que ela simplesmente estava sob fundamentos frágeis, né, de um conceito que a qualquer momento pode se ruir, né? E depois conduzir a um diálogo que pudesse fazer com que essa pessoa ascendesse para níveis cada vez melhores de verdade, né? Então todos, basicamente, os discípulos de Sócrates, eles vão ter mais ou menos algo nesse sentido, alguns mais destinados a tentar ruir a opinião das pessoas sem construir nenhuma verdade depois, e outros tentando construir uma verdade depois, como foi o caso dos estoicos, fundando toda uma escola de sabedoria, inclusive relacionada à morte, né? A serenidade diante da morte, né? Se a morte é um processo natural, eu não posso temê-la. Na verdade, eu tenho que estar preparado constantemente para ela, para quando ela vier, eu não me assustar, né? Tinha até uma fala de um dos estoicos, eu já não me lembro qual, eu não sei se era Marco Aurélio, enfim, que ele dizia assim, ó, todo dia você tem que chegar para o seu filho, eu sei que é difícil para a gente que é pai, né? Mas todo dia eu tenho que chegar para o meu filho da forma mais carinhosa do mundo, eu massageando a cabeleira dele, mas pelo menos dentro do meu coração, não preciso dizer isso para ele, dizer assim, te amo hoje, mas amanhã tu poderás morrer, ou amanhã você morrerá.